Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom? Vamos fazer uma leitura semanal aqui para a gente entender as energias dessa semana. Puxei as cartas aqui. Eu estava puxando a carta acreditando que estava gravando e não estava gravando nada. Mas vamos lá. Já deixa o seu curtir aí para ajudar o nosso canal aqui, beleza? Seguinte, qual que foi a disposição que eu usei aqui? As energias da semana passada, essa semana que se encerrou ontem, energia central dessa semana que começa hoje, os aspectos positivos dessa semana, os desafios dessa semana e um conselho para essa semana, tá bom? Então, semana passada, né? A energia da semana passada, o que é que tivemos para aprender na semana passada? Qual que foi a energia central da semana passada? A gente tem o julgamento. Que uma coisa que eu adoro enxergar no julgamento, uma coisa que ele sempre me remete é a questão de despertar. Então acho que foi uma semana muito intensa, especialmente de lua minguante, né? Foi uma semana muito intensa, assim, pra gente despertar questões na gente, né? Eu acho que especialmente questões espirituais, questões kármicas, questões que a gente arrasta com a gente, de repente da infância, de repente de vidas passadas. Por exemplo, por que é que você encarnou nessa família que você encarnou? Quais são as questões que você tem para resolver? O que você tem de mal resolvido do seu passado? Eu acho que o julgamento ele meio que funciona como aquele chacoalhãozinho assim, que nos força a olhar para o passado, né? Nos força a despertar, especialmente despertar espiritualmente, a gente olhar para a realidade e perceber que a realidade e que a espiritualidade é aqui e agora que a gente tem que resolver as nossas coisas, né? Eu sinto que o julgamento é esse despertar, esse chacoalhão que a vida dá na gente, né? Eu acho que essa semana que se passou foi muito intensa nesse sentido, pelo menos eu tô sentindo isso olhando para essa carta, e você comenta isso se faz sentido para você. Eu acho que foi uma semana intensa de chacoalhão na gente. Olha, você tem essa questão aqui para resolver, tem essa questão aqui dentro de você que ainda tá mal resolvida, tem essa questão na sua vida que você não superou, tem essa questão aqui que você ainda precisa superar, tem essa questão aqui que você precisa botar um ponto final, tem essa questão aqui que você precisa virar a página. Você ainda continua remoendo essa dor aqui tá na hora de você botar um curativo aqui e resolver ela, em vez de ficar remoendo e remoendo e remoendo e remoendo ela. Então eu sinto que o julgamento é um chamado aí, gente. Eu acho que essa semana passada foi um chamado pra gente. E também um despertar espiritual, né? Um chamado da espiritualidade pra gente perceber que a espiritualidade é aqui e agora. A transição planetária é aqui e agora. Aqui e agora é que a gente tem que acordar, aqui e agora é que a gente tem que trabalhar, é aqui e agora que a gente tem que viver. A vida é aqui, a vida não tá nem no passado nem no futuro, né? O julgamento, gente, também é um quase encerramento de um ciclo, né? Ele é uma anunciação de um quase encerramento de um ciclo. É uma carta que pede pra gente observar o que é que de fato aconteceu nesse ciclo, o que é que aprendemos, o que é que acertamos, onde é que erramos. E ele é quase a carta do mundo, né? O mundo ele tá chegando, o encerramento do ciclo tá quase chegando. É uma carta que pede pra gente colocar na balança tudo isso, né? É uma carta de cobrança também, né? Que nem eu falei agora há pouco. Você tá resolvendo o que você veio resolver? Você tá cuidando das coisas que você veio cuidar? Você tá cumprindo as coisas que você veio cumprir aqui nessa vida, nessa encarnação? Você tá correndo atrás dos seus sonhos? Você tá correndo atrás de realizar aquilo que você queria realizar? É uma cobrança. Energia central dessa semana. Vixe Maria, a gente tem o diabo. Olha, questões que eu vejo no diabo. Questões de vícios, questão da gente se entregar em vícios, né? Esse tarô aqui eu gosto bastante, porque olha essa galera que tá aqui embaixo aqui, ó, parece um carnaval acontecendo, né? Todo mundo tá entregue, tá solto aqui, né? E a gente não para observar que existem consciências ou grupos ou organizações que querem o ser humano justamente nesse estado aqui, porque nesse estado aqui o ser humano ele é facilmente controlável. Lembra que o diabo fala sobre controle também, né? Na ilustração arquetípica tradicional, a gente tem duas figuras amarradas à figura central do diabo, né? O diabo fala sobre controle. Como é que ele controla a gente? Primeiro, através da inconsciência. Essas pessoas aqui, provavelmente elas estão inconscientes. Não inconscientes no sentido de estar apagado ou apagada. No sentido de que você não sabe o que está acontecendo. No sentido de você estar sendo controlado sem você saber. É aquela questão
da boiada, né? Nós somos uma massa aqui que a gente... Que essas figuras no poder aqui estão levando a gente pro abate, né? E a gente... Esse aqui é um estado de inconsciência onde a gente não sabe que a gente está sendo controlado desse jeito, né? E quais são as chaves pela qual nós somos controlados que o diabo, a carta do diabo, geralmente aponta pra gente? Os vícios, os excessos, os descontroles, né? A gente pode estar falando de vícios químicos, a gente pode estar falando dos nossos vícios psicológicos, a gente pode estar falando até mesmo do abuso do nosso próprio corpo, o abuso do sexo, o abuso da sexualidade, a sexualidade descontrolada, né? O diabo ele traz pra gente todos esses aspectos aqui. Por enquanto tá uma coisinha meio pesada aqui, gente. As energias que vieram aqui tá meio pesadas. Vamos ver o restante aqui pra ver se trazem mais luz pra essas cartas que saíram aqui. Mas perceba que é uma carta meio pesadinha, perceba que é uma carta que fala dos excessos. Todo o excesso é uma carta que fala assim, que não é pra gente reprimir as nossas energias, não é uma carta que fala sobre repressão, é uma carta que fala sobre aprendermos a controlar, porque todo o excesso faz mal, até mesmo a água em excesso faz mal pro organismo, né? Então acho que é uma carta que fala bastante dos excessos pra gente. Hoje eu tô enxergando bastante excesso aqui. É claro que ela fala sobre muitas outras coisas. Hoje eu tô enxergando excesso e controle e o ser humano se permitindo ser controlado. Então, de repente, essa energia talvez esteja em alta essa semana, ou talvez nós, humanos, passamos a ter consciência do nosso estado aqui. De repente essa semana a gente ganha consciência de que estávamos aqui, ó, e a partir do momento que a gente tem consciência acima disso, a gente pode se libertar disso, a gente ganha a possibilidade de se libertar disso. Lembrando lá no tarô tradicional, né, as correntes são sempre maiores que o pescoço das vítimas, não existe vítima, né, a gente escolhe estar ali, a gente escolhe se prender a essa egrégora aqui, isso aqui é uma egrégora, a gente escolhe se prender a ela, e no momento que a gente quiser, a gente consegue se libertar. Beleza? Aspectos positivos. A estrela. Olha que carta linda. Eu amo essa estrela. Vejo nela leveza, fé, esperança. A gente se libertar de tudo aquilo que não nos serve mais, né? Porque a estrela vem depois da torre, né? A torre é uma grande ruptura. A torre é tudo aquilo que já não serve mais, todas aquelas estruturas que não servem mais, especialmente as estruturas rígidas, que não servem mais, essas estruturas se rompem. E a gente pode estar falando de estruturas externas, estruturas objetivas, até mesmo físicas, mas também as estruturas internas dentro da gente, né? Nossos preconceitos enraizados, nossas crenças limitantes enraizadas, nossas ideologias enraizadas, tudo aquilo que há de interno também, que de repente é muito rígido e que apenas nos aprisiona. A torre, lembrando que ela pode ser vista como uma prisão, né? Uma vez que a gente saia dessa prisão da torre, que essa torre se rompe, a gente chega na estrela, que a estrela é a liberdade, né? O símbolo da nudez aqui fala sobre liberdade, fala sobre o desapego, se desapegar de alguma coisa que não serve mais, se desapegar de uma velha versão de você, a nudez, né? O cair de máscaras, né? O despir de máscaras e a sua essência nua. E a gente percebe esse aquário aqui, ó, que hoje me remete um pouquinho também ao signo de aquário, que também tem a ver com rompimento, né? O rompimento dos velhos valores, o rompimento dos velhos preconceitos, o rompimento das velhas estruturas, daquilo que já está estagnado, aquilo que não serve mais, e a abertura para o novo, né? A revolução. Eu vejo um pouquinho disso também. E a gente não vai também ignorar a questão de aquário que fala sobre a coletividade também, né? De repente essas questões que estamos vendo aqui não é muito no âmbito individual, talvez estejamos vendo aqui no âmbito mais coletivo, né? Talvez essa semana aconteça alguma coisa aí que no âmbito coletivo o ser humano perceba a condição que ele se encontra, a condição de gado, a condição de seres manipulados, de seres aprisionados, né? E essa prisão se dá através do quê? Dos vícios, da mentira, a corrupção, né? O diabo também pode estar falando sobre corrupção, né? E os aspectos positivos dessa semana é a gente se libertar de tudo isso. Ou pelo menos o início de uma libertação. Talvez o início de uma revolução também, né? Se a gente vai considerando esse aquário aqui. Talvez o início de uma revolução. Aspectos desafiadores dessa semana, gente. O mago. Hoje vendo esse mago aqui,
me vem na cabeça a questão assim do nosso poder de criação, né? O ser humano ele cria tanto para a luz quanto para as trevas. É interessante a gente observar isso, né? E nem sempre temos consciência daquilo que estamos criando. Por exemplo, pode ser a doença que se manifesta no nosso corpo, muito provavelmente nós mesmos criamos ela, nessa vida mesmo. Existem doenças que são kármicas, existem doenças que foram programadas para a gente ter nessa vida, talvez por uma lição kármica que a gente só vai entender depois que a gente voltar lá para o plano espiritual, talvez, né? Mas existem outras doenças que, de certa maneira, sim, são kármicas porque nós que plantamos, né? Mas o ponto que eu quero chegar é, por exemplo, imagina que você tá há 10 anos engolindo um sapo aí, passando raiva, engolindo um sapo, remoendo alguma coisa, sentindo remorso. Isso chega um ponto que isso eclode no corpo. Chega um ponto que isso se manifesta no corpo através de uma doença. Nosso corpo todo é um mapa, né? Alguma coisa que acontece em X lugar do corpo tem a ver com alguma coisa na sua áurea, tem alguma coisa a ver com a sua energia, com alguma coisa que você vem implantando, né? É uma carta aqui no sentido desafiador, lembrando do diabo aqui que ele fala sobre os excessos, né? Perdão, gente, ele fala sobre os excessos. De repente, através de algum excesso aí se manifesta alguma doença, né? O excesso de álcool se manifesta em uma doença no corpo, o excesso de sexo também se manifesta em doenças no corpo, o excesso de trabalho também se manifesta em algum outro tipo de doença no corpo, o excesso de raiva também se manifesta em algum tipo de doença no corpo. Estou focando em doenças, mas pode ser qualquer outra coisa também. O ponto que eu quero chegar é, às vezes a gente não tem consciência daquilo que a gente está criando na nossa vida, mas nós que estamos criando. O mago, no sentido desafiador, no sentido de desafio, eu enxergo hoje, pelo menos hoje nessa leitura aqui na minha intuição, eu enxergo essa questão do ser humano não ter consciência de que ele que está criando, nós que estamos criando a realidade da nossa vida, para o bem ou para o mal, para a luz ou para as trevas. Como é que a gente cria? Lembrando das 4 ferramentas do mago, né? A mente, as nossas ações através da moeda de ouro, as nossas emoções e nossa força de vontade, né? Tanto separadamente quanto juntas, essas ferramentas aqui moldam a nossa realidade. Elas moldam a maneira como a gente vive a realidade ao nosso redor. E aí o mago, uma vez que ele tem consciência disso, que ele tem essa consciência de que nós temos a consciência de que nós criamos a nossa realidade, a gente passa a usar essas ferramentas com mais consciência. Mas até a gente não adquirir essa consciência, a gente fica usando essas ferramentas de maneira errada. E aí, usando elas de maneira errada, a gente está usando a lei da atração de maneira errada e, dessa maneira, a gente está atraindo coisas desafiadoras para nossa vida. Beleza? Conselho para essa semana, gente. O louco. Então, a gente tem um louco aqui que é um convite para algo novo. Olha que interessante aqui, ó, quase encerramento de um ciclo. Convite para iniciar um ciclo novo. Convite para iniciar algo novo, convite para um novo horizonte, para novos pensamentos, para novas crenças, de repente um convite para pensarmos, elaborarmos, meditarmos, refletirmos, imaginarmos um novo modelo de sociedade, um novo modelo de estrutura social. A gente tentar observar tudo que não faz mais sentido hoje, tanto no nosso âmbito pessoal, individual, quanto no âmbito coletivo. O que não faz mais sentido e a gente, de repente, começar a mirar para novos horizontes, né? A gente perceber novos horizontes, se abrir para novos pensamentos, para novas ideias, para novos projetos, para uma nova mentalidade, para uma nova consciência. Percebo isso também, né? Perceba que a hora que eu abrir ele vem invertido, né? Vamos encarar ele de maneira invertida? Vendo ele da maneira invertida, de repente pode ser um medo de abandonar a zona de conforto, o medo de encarar o novo, o medo de encarar coisas novas, o medo de iniciar uma nova jornada, o medo de se jogar em coisas novas, se jogar num ciclo novo na sua vida, de abandonar aquilo que não te serve mais, aquilo que está te atrapalhando, te causando coisas ruins, e deixar isso para trás e encarar um novo. Talvez o medo disso, o medo ou a incapacidade, né? E ele invertido também me traz um pouco a ideia de inconsequência, né? Por um lado, é ótimo se jogar no precipício, aí, é ótimo se jogar em coisas novas, mas por outro lado, né, no sentido inverso, e perceba que ele está perto de cartas talvez um pouco desafiadoras,
Será que a gente não está agindo de maneira inconsequente? Será que a gente não está medindo a consequência dos nossos atos, medindo a consequência das coisas que a gente fala? Será que a gente não está medindo as consequências daquilo que a gente faz, né? Ingenuidade, né? Uma ingenuidade meio cega, no ponto da gente não perceber as pessoas que estão perto da gente, a gente não perceber quem talvez esteja querendo fazer mal pra gente, né? Toda essa inocência e essa ingenuidade que o louco traz, mas no sentido mais desafiador. No sentido mais desafiador, né? Não tem outra palavra, no sentido mais negativo. Então, o medo de se jogar em coisas novas e essa inocência e ingenuidade ao ponto de atrapalhar a nossa vida. Beleza? Gente, o que vocês acharam? Comenta aí, deixa um comentário dizendo o que você achou, se faz sentido pra você, se faz sentido com a realidade que você tá experienciando na sua vida, tá bom? Se você tá no YouTube, vai lá acompanhar meu trabalho lá no Instagram, que é @tarô nosso de cada dia. Se você tá no Instagram, vai me acompanhar no YouTube também, também tarô nosso de cada dia. Lembrando que tarô é com T mudo no final, tá bom? Gente, tem um projeto Papo Esotérico no Instagram, acompanhem, por favor, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tem um sorteio acontecendo lá no Papo Esotérico, um sorteio de uma leitura de cartas para o final desse mês. Encontra a foto oficial lá para você ver as regrinhas para você participar. Se você quiser fazer uma leitura particular comigo, esse é um dos meus trabalhos, me procura, me manda mensagem, que eu te passo informações de como funcionam as minhas leituras. E lembrando que tem um curso de tarô na plataforma da Udemy. Tem 2 aulas gratuitas para você conhecer o curso. O link, ou se tiver no meu Instagram, vai estar na minha bio, na descrição lá do meu perfil. Se tiver no YouTube, vai estar aqui na descrição do vídeo o link, tá bom? Beijo, gente!